Voltei, hein, criançada? Acharam que o coronavírus ia me parar, né? Não parei, ó. Olha lá. 2 da revisão, terceira série, ensino médio. Características geográficas do Brasil. Vamos lá. Estrutura do relevo brasileiro. Então, o relevo brasileiro ele é dividido em escudos cristalinos e bacias sedimentares. O escudo cristalinos, os cráteros, ele corresponde a 36% do nosso território, sendo 32% constituído por terrenos formados no período arqueozoico e 4% foram formados no período proterozoico. Bacias sedimentares. As bacias sedimentares, que nada mais são o depósito de sedimentos provenientes de áreas mais elevadas, já são responsáveis por 64% do nosso território. Então, praticamente, o território brasileiro é formado por bacias sedimentares ou rochas sedimentares. O nosso relevo, ele apresenta aos nossos olhos algumas formações: montanhas, planaltos. Faltam planaltos aqui, tá, pessoal? Não coloquei, mas é montanhas, planaltos, planícies e depressões. Só ficou faltando ali o planaltos. Temos os agentes internos do relevo, tá? Isso aqui já não acontece mais, porque é através das atividades vulcânicas, terremotos. Então a gente não tem mais essas atividades no Brasil, então já não estão mais, podemos colocar ali, pela formação do nosso relevo. Tá? Porque o Brasil está no sistema de uma placa tectônica sul-americana. Isso não significa que não podem ocorrer alguns tremores. Aonde a crosta terrestre é um pouco mais fina, acontecem alguns tremores. Então, mais ali no centro-oeste do nosso país. Já os agentes externos, que são responsáveis pela modelação, isso acontece bastante, através do intemperismo físico, químico e biológico. Dentro da classificação do nosso relevo, temos a classificação de Haroldo de Azevedo. Então ela foi criada em 1959 e é utilizada até hoje dentro do nosso território. Ele valorizou a termologia germorfológica da região e identificou as áreas do território brasileiro, tanto as relações características topográficas quanto as relações características geológicas. Ele simplificou e classificou o relevo: planaltos acima de 200 metros e planície abaixo de 200 metros. Para ele, temos 4 planaltos e 3 planícies. Já a classificação de Aziz Absaber, ele propôs uma classificação a partir do processo da erosão e deposição de sedimentos. Então, para ele, planalto, ele sofre com muita erosão. Então a erosão é maior do que a deposição de matéria. E as planícies, o processo de deposição é maior do que o processo de erosão, porque planície está mais baixo do que planalto. Ele se baseia no critério morfoclimático. Para ele, tem 7 planaltos e 3 planícies. Tem uma aqui ali para vocês acompanharem. Classificação de Jurandir Rossi. Então, é uma classificação elaborada no início da década de 90. Ela considera 3 formas de relevo: planalto, planície e depressões. Ele divide o território brasileiro em 28 unidades: 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões. Dentro da classificação de Jurandir, ele utilizou alguns critérios. Foi formada a estrutura das formas do relevo, dividida em táxon, que obedecem a uma hierarquia. Então temos o primeiro, o segundo e o terceiro. No primeiro, relativo à unidade de relevo que se destaca em determinada área: planalto, planície e depressões. No segundo, relativo à estrutura geológica, onde os planaltos foram modelados apenas para os planaltos. E o terceiro, relativo à localidade considerada as unidades morfoestruturais. Ele acaba usando nomes locais e regionais. Então temos ali, para ele, planaltos, onde a erosão é maior do que a deposição de sedimentos. Planície, a deposição
é maior do que a erosão, e depressões é o afundamento, o abaixamento do relevo. Temos algumas massas de ar que atuam no nosso território. A massa equatorial continental, MEC, ela é quente e úmida, é a massa de maior atuação no nosso território. Temos a massa equatorial atlântica, MEA, ela também é quente e úmida, e ela é responsável pela formação dos ventos alísios, aqueles ventos que assopram da linha do Equador. Temos a massa tropical atlântica, a MTA, ela também é quente e úmida. A área de atuação é a faixa litorânea do sul do país ao nordeste. No sudeste e no sul, provoca chuvas de relevo orográficas, aquela chuva que vem ali da área litorânea e para no relevo, para nas cadeias montanhosas. A massa tropical continental, MTC, ela é quente e seca. Sua atuação no Brasil abrange ao sul da região centro-oeste e o interior oeste das regiões sul e sudeste. Provoca longos períodos secos e quentes. Aí temos a massa polar atlântica, a MPA. Ela é fria e úmida. Ela atua muito, por mais que nas outras regiões do Brasil ela perde um pouco a força, mas muito na região sul. Influência no território brasileiro com maior intensidade nos meses de inverno. Na região sul provoca queda brusca das temperaturas na região serrana, podendo ocasionar geadas e até às vezes neves nas partes mais altas. Conforme essas massas, essa massa polar vai avançando para o interior do país, ela vai perdendo sua força. Mesmo assim, acaba derrubando um pouco a temperatura nas regiões equatoriais, nas regiões mais quentes do nosso território. Então aqui, a influência dessas massas. Então a massa polar ela atinge muito, ela vai até aqui a região norte, perto ali do Equador. E já no verão, a gente sofre muita influência da massa equatorial-continental, que é quente e úmida, que ela acaba, claro, conforme ela vai avançando também no nosso território, ela vai perdendo sua força. Aí temos os climas brasileiros. O Brasil, devido à sua extensão territorial, apresenta diversidade climática importante e facilmente perceptíveis, de norte a sul do país, relacionados ao aumento da latitude. Tá? Então, conforme vai aumentando a latitude, vai mudando os climas. A nossa região pega aqui um clima subtropical. Em alguns locais vocês vão acabar encontrando clima temperado. Por quê? Porque ela está numa zona temperada. O restante do país está numa zona intertropical, entre os trópicos. Então, como o Brasil ele pega essa parte sim, de clima tropical, vamos falar aqui. Os climas tropicais existem o típico, o úmido, o de altitude e o tropical semiárido. Então, de todos esses aqui, hoje, eu vou estar cobrando na atividade de vocês, vou estar cobrando apenas o tropical típico. Por quê? Atinge áreas do Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Apresenta duas estações de ano bem definidas. O porquê? Porque está numa área tropical. Quando está numa área tropical, apenas só tem duas estações de ano bem definidas, o inverno e o verão. Apenas nas zonas temperadas que temos as 4 estações do ano bem definidas. O verão é chuvoso e o inverno seco. Então a gente percebe isso no gráfico. Ó, em Brasília, verão, chuvoso e o inverno seco. A amplitude térmica anual é pequena. A variação da temperatura entre a mínima e a máxima é pequena. Ela cai um pouco ali apenas no inverno. As temperaturas oscilam entre 20 a 27 graus, sendo que no inverno é um período com temperaturas mais amenas. Então ela cai um pouco a temperatura. Então essa amplitude entre a mínima e a máxima ela é bem pequena. Clima temperado, subtropical. Vamos falar só aqui da nossa região. Caracteriza-se por apresentar um clima com temperaturas amenas entre 10 a 25. A amplitude térmica chega até 15 graus, então é uma amplitude térmica grande. As regiões do clima subtropical apresentam maiores médias térmicas do país. Então as chuvas, temperatura, então são verões quentes e invernos rigorosos. E as chuvas, pelo gráfico, elas são bem distribuídas ao longo do ano. Então chove
praticamente a mesma quantidade durante o ano inteiro. Beleza, pessoal? Esse slide aqui o professor também vai colocar no material de apoio de vocês para ajudar vocês nos estudos. Até a próxima!